Trovadorismo e humanismo era medieval. Lembrar que o humanismo não é uma escola literária, mas um movimento cultural. Na verdade, esse movimento, melhor, vai ser a transição do medieval para o renascimento. E vamos ver quais são esses elementos. Vamos ver primeiro os elementos. Medievo, nós temos aqui um estandarte, que lembra a nobreza. Temos o castelo, que lembra a Idade Média. Temos como literatura o alaúde, que acompanhava as cantigas de amigo, de maldizer e de escárnio, e de amor. Uma partitura característica da época, das cantigas. Temos do nosso lado aqui, direito, bem no alto, a cúpula de Brunelleschi, que é a Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália, que é a marca da transição da Idade Média para o Renascimento. Temos também outro elemento, que é este desenho, é um homem que vai marcar, né, a Idade, aliás, o Renascimento, que é o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci. Não podemos esquecer disso. Aí nós temos também a Cinti, né? Voltando, o homem vitruviano, vou escrever aqui, Leonardo, tá? Da Vinci. Que é muito importante. Qualquer livro, quando lembra ao Renascimento, a gente vai ter essa referência dessa figura. Nesse momento do humanismo, né, nós temos aqui a razão, o conhecimento e o homem no centro de todas as coisas, que é o antropocentrismo. Vamos ver aqui, antropocentrismo. Diferente aqui no trovadorismo, que nós temos o teocentrismo. Segue então nossa explicação. Do trovadorismo ao humanismo, nós vamos ter aqui uma organização de todas, que vai, né, do trovadorismo ao humanismo, para que vocês tenham condições de fazer o podcast. Ele tem que ter começo, meio e fim. Na introdução, nós temos que lembrar que: olá, seja bem-vindo ao nosso podcast sobre literatura portuguesa. Hoje vamos conhecer a era medieval, que compreende trovadorismo e humanismo. Lembrando que o humanismo não é uma escola literária, mas um movimento cultural desse período referido. Ok. Vocês vão começar mais ou menos assim a construir o podcast de vocês, seja com a intenção apenas de ter um roteiro para vocês reunir uma roda de conversa e cada um falar a sua parte, né? Parte introdutória, vocês vão fazer uma contextualização. Na sequência, vocês vão falar um pouquinho do humanismo, né? Como eu citei aqui, humanismo, um movimento cultural desse período entre a Idade Média e a Idade Moderna. Na verdade, faz uma ponte, né? Na verdade. E aí que nós vamos entrar de fato no trovadorismo. O que foi o trovadorismo?
Foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa surgida, melhor, entre os séculos XII e XIV. Era uma literatura poética, musical, porque eram cantigas de amor, amigo, escárnio e maldizer. Muito bem. Aqui temos esse elemento que relembra, aliás, que remete ao canto, cantada, e o castelo, que lembra muito bem o que é o medievo, a era medieval. Textos eram chamados de cantigas e eles eram cantados. Contexto histórico. Na Idade Média, predominava o feudalismo, sistema feudal, como vocês já viram no outro vídeo. A Igreja Católica que tinha força, porque era nas igrejas, nos mosteiros e nos conventos que os filhos e filhas de nobres eram educados. Só a elite melhor, que era a nobreza, aliás, que era a elite da época, que a nobreza, tinha acesso ao conhecimento, aprender a ler, escrever, se preparar para dar continuidade no sistema feudal. Deus era o centro de tudo, teocentrismo. A sociedade era rigidamente hierarquizada, essa palavra que é importante. O que significa isso? Quem era da nobreza, quem era nobre, continuava nobre. Quem era artesão, se ele conseguisse manter como artesão, melhorar a sua vida, podia ser um comerciante até rico. Agora, os pobres, os servos, não tinha como mudar a sua condição social. Era estamental, era de Estado. Cada um vivia na sua condição sem ter ascensão social. Se tinha, era muito difícil. Aqui nós temos, dando sequência, as cantigas trovadorescas de forma mais específica, as vozes do amor, da saudade, da crítica, da ironia, da literatura medieval galego-portuguesa. Isso aqui nós já vimos também, galego-portuguesa. Foi o primeiro momento, né? Primeiro momento do português. Primeiro momento da língua portuguesa. Primeira fase, melhor dito. Primeira fase, primeiro momento da língua portuguesa. As quais, né, as cantigas foram escritas. Nós temos a cantiga de amor, eu lírico masculino, mulher idealizada, amor impossível, sofrimento amoroso, submissão a uma dama, coita amorosa, linguagem refinada. O trovador sofre um amor impossível ao cultivar a sua dama com palavras novas e sentimentos profundos. Lembre-se disso. O que eu quero no trabalho de vocês é que vocês tragam a cantiga de amor, fazendo esse levantamento do eu lírico, da condição da mulher, desse amor impossível, do sofrimento amoroso. De igual forma, a cantiga de amigo, o eu lírico é diferente, é feminino, fala da saudade, uma linguagem mais simples, ambiente rural, diálogo com mãe, amigo, amigas, natureza, tem refrão, quanto à estrutura textual, paralelismo, que são repetições dentro do texto. Essa repetição vai de estrofe a estrofe, enquanto a repetição de refrão é como toda música, canta uma parte e volta lá, repete o refrão. Já o paralelismo é uma repetição continuada
dos elementos poéticos de estrofe para estrofe. Isso vocês vão ver quando vocês estiverem trabalhando, estudando, fazendo pesquisa, fazendo levantamento dessas cantigas de amigo. Cantiga de escárnio: crítica indireta, ironia, sarcasmo, ambiguidade e humor. Trovador critica alguém de forma indireta usando ironia e humor para provocar e fazer pensar. Se você voltar para a cantiga de amigo, a jovem canta sua saudade ao amado conversar com a mãe e amigas. Olha a diferença entre uma cantiga e outra. São completamente diferentes. Cantiga de Miscar. O trovador canta de forma leve e divertida sobre os temas do dia a dia e critica, né, de forma suave e do espírito bem-humorado. Tom jocoso, temas do cotidiano, linguagem simples, crítica leve, divertida e musicalidade. Agora, cantiga e maldizer, crítica direta, linguagem ofensiva mesmo. Vamos arrumar esse aqui, um momentinho. Ofensiva. Ataques explícitos. Aqui. Tom agressivo. O trovador ataca diretamente alguém com palavras duras e agressivas sem rodeios. Vocês vão ver isso ao pesquisar. Então, eu quero que vocês tragam todas essas cantigas na forma de texto para vocês declamar, para vocês cantarem. Eu quero que vocês falem sobre os textos. A parte de análise do aspecto técnico da poesia, eu já estou trazendo para vocês. Então, eu quero que vocês apliquem esses elementos, por exemplo, cantiga de amor. Reconheça como é que você identifica o eu lírico do cantiga de amigo, da cantiga de amor, da cantiga de escárnio e assim por diante. Então, vocês vão pegar os textos, não é um, é dois, porque são vários alunos, dá para pegar pelo menos aí, cada aluno ficar com 2 cantigas dessas aí e fazer esse trabalho de explicar por que é o lírico feminino, por que é o lírico masculino, por que tem crítica indireta, por que cantiga de maldizer, cantiga de miscar. Então, vocês têm que apresentar todos esses elementos para mim. A cantiga de miscar nem precisa nem tanto, tá? Eu quero mais a cantiga de amor, amigo, de escárnio e de maldizer, que são mais comuns que nós temos aí para estudo, principalmente para o Enem. Orientações para o trabalho podcast segundo bloco. Para que o trabalho no podcast seja completo, com começo, meio e fim, siga as etapas abaixo. Apresentar análise. Cada cantiga deve ser analisada em sua estrutura, conteúdo e linguagem. O que é estrutura? Como que foi composto o poema? Quantas estrofes, né? Como que é organizada as rimas? Tem que ser visto tudo isso. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Análise poética. Identificar os elementos poéticos, recursos literários, ritmo, rimas, estilo, sonoridade, da mesma forma como todos os outros poemas. Vocês vão ver a estrofe, o tipo de rima, o tipo de sílaba métrica, que nós vamos trabalhar isso bem na sala de aula, mas por hora, na cantiga de amigo, de maldizer, de escárnio, cantiga de amor, não vou pedir tanto, mas lá nos poemas de Camões, a gente vai ter que fazer todas essas análises. Contextualização. Apresentar o contexto histórico, social e cultural em que a cantiga foi produzida. Peço-vos a todos que vocês, né, que vós poderíeis, por gentileza, usar o ChatGPT para criar esse ambiente a partir do texto do livro de vocês, caderno 2, unidade 1, literatura, humanismo, vocês vão trabalhar com isso. Já o trovadorismo, como já estamos no segundo bimestre, eu quero que vocês pesquisem no caderno, apontam para mim a fonte de qual site que vocês acharam, qual livro, para
Só depois disso vocês fazerem o trabalho do podcast. Porque eu não quero que vocês apenas usem o IA, já traz tudo pronto e apenas repetir, sem entender profundamente o estudo literário, do trovadorismo e humanismo também. Características, explicar as características de cada uma das cantigas. Qual é a característica da cantiga de amor? Por exemplo, nós vimos eu, lírico masculino, mulher idealizada, amor impossível, sofrimento amoroso, ambição amada, coita amorosa, linguagem refinada. Vocês vão pegar o cantigo de amor, vocês vão ver esses elementos e apresentar para mim. Cantigo de amigo também. Eu, lírio feminino, saudade, linguagem simples, ambiente rural, diálogo com mãe, amigas, natureza, refrão, paralelismo. Nesses dois elementos, refrão e paralelismo, tiver dúvida, eu vou voltar e explico novamente. Crítica indireta, ironia, sarcasmo, ambiguidade, humor, você vai encontrar na cantiga de Scarne. Então, todos os textos que vocês vão trabalhar no podcast, eu quero que vocês tragam apenas uma breve apresentação das características, mas o que eu quero mesmo é que vocês leiam o texto e apresentem essas características no texto lido. Interpretação. Interpretar o sentido da cantiga, seus significados explícitos e implícitos e a mensagem que ela transmite hoje. Fazer uma relação com o passado e o presente. Produção do podcast, garantiu o episódio com começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e encerramento. Lembre-se que todas as cantigas de amor, de amigo, Scar, cantigo de Scar, não vou pedir, porque na maioria das vezes não vem com essa nomenclatura, então vou pedir só. Cantiga de maldizer, deve passar por todas essas etapas para que o podcast seja completo, profundo e bem fundamentado. De voz ao passado, conecte com o presente. A literatura medieval ainda tem muito a dizer. Como eu coloquei lá no outro vídeo, que as cantigas, principalmente de Scarlett, mal dizer, na época do trovadorismo, ou na época da Idade Média, ela servia como arma política. Então, ela não era apenas para entreter ou só apenas para fazer uma crítica pela crítica. Ela tinha uma função política na época. Então, quem tiver alguma dúvida, vai lá no outro vídeo que eu trabalhei o trovadorismo, vocês vão ver. Novelas de cavalaria, Demônio do Santo Grau. Isso aqui é muito importante, principalmente para a literatura portuguesa. Tá? Novela de cavalaria, narrativa medieval sobre cavaleiros, honra, fé cristã, aventuras, heroísmo. Demônio do Santo Graal, obra medieval ligada ao ciclo arturiano, quer dizer, Rei Arthur. Quem tiver alguma dúvida, assista ao filme que vocês vão entender melhor. Conta a busca pelo Santo Graal, cálice sagrado ligado à tradição cristã. Importante, valores medievais, religião e literatura, valoriza o heroísmo e a pureza espiritual, influenciou a literatura portuguesa, principalmente porque foi publicado no português da época e a gente tem hoje, por exemplo, uma visão como era a Idade Média, se deve também a esse tipo de literatura. Trecho para a dramatização, e surgiu Santo Graal envolto de luz, causando espanto e reverência entre todos. Vocês vão pegar parte, olha, vão pegar parte, tá? Parte do texto, nesse caso, da demanda do Santo Graal, e vão fazer essa leitura, tá? Dando toda a dramaticidade, coloca um fundo musical que combine com o ambiente, com a época, para ficar bem realista. Aí nós temos aqui uma organizaçãozinha bem legal, tá? Começa desde a primeira pergunta que vai ajudar vocês a organizar o trabalho de vocês. O que foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna? Mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças culturais. Qual foram essas mudanças sociais? Crescimento das cidades, surgimento da burguesia e maior mobilidade social. Lembra que lá na Idade Média as pessoas não tinham mobilidade social, ou seja, quem nascia pobre morria pobre, quem nascia servo morria servo, quem nascia nobre morria nobre.
Mudanças políticas, fortalecimento das monarquias, centralização do poder e formação dos estados nacionais. Isso aí já começa a se desenhar lá agora para o século XXI, ao surgimento dos estados modernos, que nós conhecemos como república democrática. Mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mudanças econômicas, expansão do comércio, desenvolvimento da navegação, o capitalismo comercial. Isso aqui é muito importante, porque a soma de toda a riqueza do capitalismo comercial vai eclodir na Revolução Industrial lá no século XIX. Mudanças culturais, valorização do ser humano, interesse pela antiguidade clássica e início do Renascimento. O que significa renascimento? A volta para a cultura, volta, só um pouquinho aqui, pessoal, vamos ver se eu consigo achar onde está minha canetinha aqui, minha borrachinha, dá uma limpadinha aqui, ok, vamos lá. Início do Renascimento é a volta para a cultura greco-romana. Isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, não agora. 2. Por que o humanismo não é considerado exatamente uma escola literária? Porque não possui regras fixas, reúne diferentes autores e ideias, abrange várias áreas do conhecimento, literatura, filosofia, história, política, entre outros. É um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Aí, historicamente falando, marca o fato que marcou a queda de Constantinopla, em 1453, invenção da imprensa, porque os livros eram todos produzidos manualmente, agora a imprensa vai fazer com que os livros, o conhecimento seja difundido de forma mais ampla, porque com a imprensa os livros ficaram mais baratearam. Então, quem lia, que tinha acesso a livros, eram pessoas que tinham dinheiro, muito dinheiro. Descoberta da América, aí entra mais um pouquinho, 1492, né? E quando é 1500, aí já descobre, né? O descobrimento, o achamento, ou o nome que se quer dar, do Brasil. Expansão marítima portuguesa, que nesse caso, em 1500, descobre o Brasil. Terceiro ponto. Quais foram os principais avanços culturais do humanismo? Valorização da razão. O ser humano passa a confiar em sua inteligência e capacidade de pensar. Por isso, humanismo, porque antes tudo eles consideravam que aquilo que estava fora da razão só podia se explicar espiritualmente. Então, por isso, o teocentrismo. Agora, não, né? Nós vamos estar no antropocentrismo. Vou apagar aqui, não ficou bom. Crianças, vamos apagar aqui, que não ficou bom. Mas podemos aqui mencionar que a valorização da razão. E a gente vai ver melhor isso, a valorização da razão, quando surge a corrente filosófica iluminista. Isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Iluminista. A gente vai entender um pouquinho melhor essa valorização da razão. Aqui embaixo nós temos o antropocentrismo. O homem é o centro das atenções, não mais Deus, mas isso não significa que as pessoas, todo mundo daquela época já deixou de acreditar em Deus do dia para a noite. Isso aqui está falando do movimento. Esse movimento é um processo histórico até chegar no dia de hoje. Mesmo no dia de hoje, tem tantas pessoas que têm fé, é católico, é evangélico, ou seja, a razão sempre viveu dentro desse período
numa exaltação, mas isso não significa que a religião acabou. Expansão marítima, grandes navegações ampliam horizontes, culturas e conhecimentos. Com a expansão marítima, nós temos que lembrar que chegou nas Américas também, na África, na Ásia. Tanto é que o português é falado na África, como em Moçambique, em Angola, também é falado na Ásia, o português é falado no Timor-Leste e em Macau, tá? Mas tem outros países, eu sei que veio na memória agora que eu me lembrei. Renascimento cultural, redescoberta da cultura clássica greco-latina ou greco-romana, desenvolvimento das artes e das letras. Vamos para o ponto 4. Qual foi o marco inicial do humanismo português? Vamos falar mais especificamente do português ou da literatura portuguesa. Em 1434, Fernão Lopes, como cronista-mor da Torre de Tombo, ele foi nomeado, tá? Essa é a figura que nós temos aqui, que até hoje, né, em Portugal, é um ponto turístico, um marco arquitetônico em Portugal. Um olhar sobre a história e os homens do seu tempo. Ele vai inovar porque ele não vai só centralizar a sua análise, né, histórica, apontando apenas a nobreza, mas ele vai fazer uma leitura mais geral de Portugal, incluindo também a população. Nasceu por volta de 1380 em Lisboa, século XIV, foi guarda da Torre de Tombo, cronista-mor do rei de Portugal. Foi um dos primeiros historiadores de Portugal. Seu trabalho resiste e preserva a memória do reino, ou seja, tanto da nobreza como da população no geral, ou seja, de Portugal em si, como um povo. Papel na literatura portuguesa, suas crônicas, une história e literatura, marcando o início da prosa humanista em Portugal. Isso aqui é muito importante para nós. Quais são as principais crônicas de Fernão Lopes? Crônico de Dom Pedro I, narra o reinado de Dom Pedro I, os eventos marcando o seu governo. Crônica de Dom Fernando, conta a vida de Dom Fernando, seu tio, predecessor. Crônica de Dom João I, relata o reinado de Dom João I, incluindo a luta pela independência de Portugal. Aqui eu tenho por que Fernão Lopes foi inovador, retomando a questão aqui do papel dele na importância histórica e também literária. Escreve de forma clara e próxima da linguagem do povo, ou seja, que as pessoas mais simples sabiam ler, conseguiam ler, tá? Embora que a maioria da população, no seu número maior, existiam algumas pessoas que sabiam ler. Valorização documental, baseia-se em documentos oficiais e relatos verdadeiros, quer dizer, ele não é fantasioso, ou seja, não escreveu fake news. Humanização das personagens, mostra sentimentos, dúvidas, ações humanas dos personagens. Não apenas escreveu para agradar a elite, mas colocou a serviço de uma história real, como ele via, como ele conseguia fazer a interpretação do momento histórico que ele viveu, das pesquisas que ele fez, bem próximo da ciência. A aproximação entre história e literatura transforma fatos históricos em narrativas vivas e envolventes. Nesse caso, nós vamos comentar de Dom Pedro Inês de Castro. O que aconteceu? Por que é tão importante esse episódio? Dom Pedro apaixonou-se por Inês, e ela foi morta por ordem do pai dele. Anos depois, ele tornou rei, fez curar a rainha, como rainha, mesmo após a morte. Por que essa narrativa se tornou tão famosa? Porque é uma história de amor, tragédia e justiça que comove e inspira até hoje. Qual a sua importância para a literatura portuguesa? É um dos episódios mais marcantes da nossa história e aparece em várias obras literárias mostrando o valor e sentimentos humanos. Vale lembrar aqui que a questão de Inês ser assassinada é porque ela fazia parte da família de Castela, que
Provavelmente o rei de Portugal tinha medo de que, por ela ser de Castela, de Espanha, né, que hoje é Espanha, mas do reinado de Castela, voltasse para a anexação do reino de Portugal a Castela novamente. Porque vale lembrar que Dom João VI, desculpa, Dom Afonso VI, ele teve uma filha chamada Teresa fora do casamento e doou o condado portucalense, que é de Portugal, que era uma pequena terra, para sua filha, mesmo ela sendo bastarda. Casou com um nobre e mais tarde se tornou Portugal e, como sendo de família nobre, o rei de Portugal ficou, né, ansioso em perder, né, ser anexado novamente ao reino de Castela. Isso é que um outro historiador diz. Quais são as características da poesia humanista? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Enquanto lá no trovadorismo a poesia era cantada, no período humanista eles deixam de cantar para apenas declamar a poesia. A poesia passa a ser feita para ser lida e não mais cantada. Valorização da escrita. A palavra escrita ganha prestígio e importância. Por isso que ao ler as poesias do humanismo, elas são mais aliás, elas são bem elaboradas, ter a preocupação com o texto, quanto à organização das estrofes, das rimas, o texto é mais denso, não é tão simples como as cantigas. Por ser cantada, geralmente, todo texto que é cantado, às vezes ele precisa de uma simplicidade para ter condições de ser cantado. Agora, as poesias humanistas, vai ser apenas para ser declamada, então separa-se da música. Usa-se a razão, reflexão e o pensamento claro e organizado. Mudança estética, como já falei, novos temas, novas formas, inspiração na cultura clássica. Não é tão claro, a gente vai perceber essa mudança mesmo na poesia para os elementos clássicos, já no classicismo. Versificação. Há uma mudança na versificação. A gente vai estudar a versificação, a gente vai entender melhor. A poesia humanista valoriza o homem, sua mente, sua experiência, sua capacidade de transformar o mundo. Agora vamos falar do humanismo ainda, teatro vicentino. Quem foi Gil Vicente? Pequena biografia, nasceu por volta de 1465, em Guimarães, foi poeta, dramaturgo, funcionário da Casa Real. Viveu entre os reinados Dom Afonso V e Dom João II. Morreu aqui está faltando informação, né? Provavelmente após a morte de Dom João II em 1536. Importância para o teatro português. É o pai do teatro português. Suas obras revelam a vida das pessoas comuns, com temas do cotidiano, personagens populares, crítica à sociedade da época. Suas obras marcam o início do teatro nacional e influenciaram gerações de autores, até no Brasil. Ariano Suassuna, que escreveu, né, que produziu a peça O Alto a Comparecida, também é um alto, que a maioria das obras dele vai ser alto, como farsa também. O Ariano Suassuna vai se basear, né, a obra dele faz uma releitura dos autos da Idade Média do Teatro Vicentino. 13ª pergunta. Por que Gil Vicente é considerado o principal nome do humanismo? Gil Vicente aplica os ideais humanistas em suas obras ao fazer crítica social que denuncia os vícios e injustiça da sociedade como a corrupção, hipocrisia e ambição. Humor usa o riso como ferramenta para provocar reflexão. Sátira ridiculariza comportamentos e instituições da época. Falando sobre a questão do humor, hoje a gente tem muito memes. Os memes têm uma relação forte com o teatro vicentino no sentido de
A gente usa o humor para a gente fazer alguma crítica e essa crítica provocar reflexão nas pessoas. Voltando aqui, sátira ridiculariza culturalmente instituições da época. Moralização, suas peças terminam com uma lição de moral, incentivando o público a refletir sobre as suas atitudes. Ele coloca o ser humano no centro da ação, critica os desvios morais, seguindo os princípios do humanismo. Por isso, teatro vicentino, ele é humanista. Quais são as principais características dos autos vicentinos? Crítica social, humor, personagens populares, crítica moral e religiosidade. Aqui nós vimos por que ele é considerado humanista. Porque ele faz crítica à sociedade, ele usa o humor, ele usa a sátira e a moralização. Retomando, característica vai remeter ao seu papel humanista, né, que expõe os problemas da sociedade, como a corrupção, a ganância, a hipocrisia. Linguagem bem-humorada, situações cômicas para atrair e prender a atenção do público. Personagem. Os personagens cotidianos como povo, frade, mercadores. Esse tipo de personagens são chamados personagens alegóricos. O que é uma alegoria? Ele representa um grupo da sociedade. Por exemplo, tem lá o fidalgo. Fidalgo, na alta da barca do inferno, ele não tem um nome, João Albuquerque das Couves. Ele não tem nome, ele é apenas um fidalgo. E esse fidalgo vai representar toda a nobreza na obra de Gil Vicente. Por isso que é chamado de alegórico. Por exemplo, lá tem o padre. Havia padre corrupto na época. Na época ele não colocou o nome padre José. Ele colocou padre, pode ser qualquer padre que se caiba naquela situação. O mercador, pode ser qualquer mercador. Não tem nome. O povo já diz, né? Não tem nem nome. É a população. É o grupo mais baixo da sociedade. Então, ele não coloca nome, não se coloca nome nesse tipo de peça. São chamadas de alegorias. Cada um representa uma parte da sociedade. Crítica moral condena as vícios, altas virtudes, religiosidade. Muitos autos têm tema religioso e buscam ensinar valores cristãos. Vamos falando daqui do alto da glória, que tem alegoria, olha aqui. Anjo, rei, anjo e pastor. Aqui você não vê o nome do rei, rei José, pastor Antônio. Aqui só tem o nome. Nomeia-se apenas com anjo, rei e pastor. O anjo. Ó vós que neste mundo andais tão mal, pensai na morte que vem por bem ou por mal? Pois, como hei de eu morrer? Como morrem todos sem saber quando. E que levaremos? E o anjo diz: nada levareis, senão o que aqui andastes fazendo bem ou mal, né? Aqui tem um princípio bíblico: quem faz o bem vai para a vida eterna, quem faz o mal vai para o inferno. O anjo ensina que a vida terrena é passageira e que as ações terminam no destino eterno. Comentário: a obra mistura religioso com o cotidiano e ensina uma lição de moral e lembra ao público a importância das boas ações. Então, o que eu quero com isto aqui? No caso, um pedacinho do Alto da Glória. Eu quero que vocês peguem parte dos textos de Gil Vicente, façam o que eu estou fazendo aqui. Explicar. Ler de forma dramatizada, interessante, envolvente. Aqui é o Alto da Glória. Agora vamos voltar um pouquinho o exemplo de texto das obras de Gil Vicente. Aqui é as obras que elas não eram assim tão religiosas, tá? Era mais do cotidiano.
Aliás, Farsa do Velho da Horta. 1523, exemplo de crítica e humor. Um velho interessado por uma menina bem jovem. Ó, minha filha, que bem falas. É, vós, pai, que bem pensais. Pois, casai-vos com que vos quiser, que para vos marimar não tem poder. Casar-me? Eu não sou de tal entender, que o marido manda e a mulher tem de sofrer. Pois, melhor fora nunca nascer. Melhor fora não ter homem, tal Senhor. Uns mostram inteligente ironia, outros teimosia e vontade de paz. Aqui nesse poeminha aqui, nesse textinho aqui, é uma peça de teatro. Bem interessante a farsa do Velho da Horta. Tem a farsa do Velho da Horta, tem outros textos, Quem tem farelos, e tem o Alto da Barca do Inferno. A gente vai ver aqui a farsa da Inês Pereira. Aqui nós vamos ver um comentário e depois nós vamos terminar aqui a nossa pequena observação do que é necessário no podcast. Comentário. A linguagem é simples, o humor e a crítica à autoridade masculina mostra a visão humanista de Gil Vicente, que valoriza o pensamento e a liberdade do indivíduo. Aqui diz, pois melhor que fora nunca nascer, melhor fora não ter homem, tal Senhor. Quer dizer, ela está pensando que, como mulher, melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. E aqui nós temos no 15, no enunciado 15, principais obras de Vicente. Ao alto da barca do inferno, mostra personagem levado ao inferno por seus vícios, a corrupção do clero, a ganância e a injustiça social, que nós vamos ver os personagens, como mencionei, são alegóricos. O Alto da Índia aborda o encontro de portugueses e povos da Índia, misturando o exótico com o cômico. Critica o egoísmo e a ambição dos navegadores. Ele não deixava passar nada, né? A farsa de Inês retrata um caso de amor e casamento frustrado, a tradição e a autoridade paterna. E também quero que vocês trabalhem o alto da barca do inferno, fazendo uma relação entre a corrupção naquela época e a corrupção nos dias de hoje. Tá? Vocês vão ter que fazer essa pesquisa. Quero que vocês tragam essa explicação, que é muito interessante. Da farsa da Inês Pereira também, né? Como é a relação do casamento hoje? O casamento é por interesse, o casamento realmente as pessoas querem ficar junto porque querem viver uma vida feliz. Então eu quero que vocês façam essa relação entre as obras de Gil Vicente e os dias de hoje, que são coisas muito atuais. Por exemplo, quando ele coloca que a linguagem simples, o humor é crítica, a autoridade masculina, mostra a visão humanista de Vicente, que valoriza o pensamento e a liberdade do indivíduo, aqui nesse ponto. Um pouquinho aqui. Aqui nós temos também essa reflexão a fazer. Qual é a condição da mulher naquela época da mulher de hoje? Com o humanismo, a literatura portuguesa deixa de refletir apenas a visão medieval, passa a valorizar mais o ser humano, a razão e a crítica social. Então, eu quero que vocês, a partir dessas explicações, que vocês montam o podcast. Na verdade, é uma pequena aulinha que eu estou ministrando para vocês verem como que eu quero. Começo, meio e fim. Vai do trovadorismo ao humanismo. Mão
Mão na massa, pessoal. Vamos fazer esse podcast, que eu não vou desistir. Vocês vão conseguir fazer. E depois que vocês aprenderem a fazer, vocês vão ver como que vai ser mais fácil fazer trabalhos assim, desse tipo, tá bom? Que é a questão do podcast. Tchauzinho, até a próxima aula.